Meio-dia pontualmente, ótima tarde de terça-feira para você ligado na programação da Band News FM, 2 de julho de 2019. Eu sou Carla Bigato, Felipe Bueno por ali também. Salve. Eduardo Oineg. Eduardo Oineg, meio-dia, fico aqui até as 2 horas da tarde, daqui ninguém me tira. Felipe Bueno está puxando o microfone para que eu fale no microfone, porque se eu não falar no microfone ninguém me escuta. Gol! Gol, gol! E junto comigo, aqui, fazendo um calorzinho gostoso no estúdio da Band News FM, quem? A dupla mais admirada do rádio brasileiro, ela, Carla Bigato. Só assim? Com movimento. E ele, Felipe Bueno, que dá pra todos nós um... Salve! Olha, esse salve foi o salve mais animado desde que ele começou a falar salve. Não é verdade, Carla? É sim. Olha, parabéns. Esse é um salve assim, estou chegando na estação Termini, em Roma, para ficar 10 dias de férias. Então lá você pode falar salve, porque você vai ser bem recebido por qualquer italiano praticamente. E aqui você não vai ser bem recebido? Não, é que eu estava só projetando algo. Projetando. Projetando algo para os próximos meses, assim. E também com a gente, a ouvinte querida que faz a Band News ser a rádio mais admirada do Brasil. Bom, hoje eu queria falar sobre 6 meses de governo Bolsonaro. 6 meses de governo Bolsonaro. Você sabe que governo é uma soma de o que com como. Tá. Né? O tá que okay. Com como, tá ok? E ok, no caso. O que é o como, né? O como é aquela maneira pela qual você coloca a agenda pro país. Que no Brasil, neste governo, no mínimo se pode dizer que é fervilhante. Como são os meios? Como são os meios, exatamente. A forma como você faz as coisas. Então, o governo Bolsonaro tem sido um governo de bate-a-sopra, de tromba conserta, de briga faz as pazes. A gente não sabe muito bem se isso vai continuar assim, mas também não parece que isso é um demo de algo que vai mudar. Parece que a gente viveu 6 meses de algo que é um estilo, é um jeito de fazer, né? Pode ser que aprimore, o sujeito vai ser equilibrista no circo, né? Aí começa a pular, usa mais a rede no começo porque cai e tal, depois de um tempo começa a fazer de um jeito diferente. Pode ser que isso aconteça. Então, no mundo do como, a gente tem um jeito, eu prefiro usar a palavra fervilhante, porque é fervilhante, né? É eletrizante. A cada dia uma novidade. Você teve essa semana o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, dando uma paulada no general Augusto Heleno, né? Do Gabinete de Segurança Institucional. Você tem críticas entre poderes, você tem críticas dentro do próprio poder executivo. E o Carlos Bolsonaro, ele fez a crítica ontem, né? Reclamando da história, falando sobre a história da cocaína, dos 39 quilos de cocaína que entraram num avião da FAB. Qual é a lógica dele? Pelo texto que eu estou depreendendo, né? Pelo texto que ele escreveu. Olha, houve uma falha de segurança. E é indiscutível que houve uma falha de segurança. A falha de segurança, para a sorte do presidente da República, envolveu um sujeito que resolveu levar cocaína para fora do Brasil. Mas que houve uma falha da segurança? Houve. Será que está combinado que não vai ter falha de segurança que coloque para dentro de um avião da FAB alguém ao estilo Adélio Bispo? Não está combinado. Falha de segurança é falha de segurança. O candidato Bolsonaro conheceu essa falha de segurança na campanha, quase lhe custou a vida. E o que o filho dele está dizendo é, escuta, falha de segurança, por que vocês acham que eu não uso segurança do GSI, etc e tal? Mas ele poderia, no mundo do como, ter levado essa questão para o pai, ter levado essa questão para o GSI, ter levado essa questão para dentro do governo. Ele levou do jeito fervilhante que o governo Bolsonaro faz as coisas, ou que os integrantes do governo Bolsonaro, ou que integrantes do governo Bolsonaro fazem as coisas, que é compartilhando na rede social. Aí você lê e faz, dá aquela eletricidade, meu Deus do céu, parece que tem um problemão. Vai ver, é um problemão, mas vira um problemão ainda maior pela forma como as coisas são colocadas. Então, no mundo do como, não parece que a gente vai ter grandes novidades de mudança de estilo, mas parece que a gente vai ter muita novidade pela repetição deste jeito de fazer.
Agora, tem o mundo do o quê? O quê? O que aconteceu nesses 6 meses? Né? A forma como aconteceu e a maneira como vai acontecer deve ser essa que a gente está vendo. Mas o que aconteceu? Né? Aconteceram algumas coisas interessantes para a gente registrar. A primeira conquista efetiva vai passar a reforma da Previdência. Vai passar a reforma da Previdência, né? De novo, ela não seria obtida sem a integração dos poderes, não foi resultado de um esforço específico do governo para cabalar votos, ela saiu porque o Congresso se envolveu, tudo é verdade. Mas já havia Congresso em governos anteriores e a reforma da Previdência não saiu em governos anteriores, né? Já havia presidente da Câmara, já havia presidente do Senado e não tinha passado. Agora passou, ou vai passar. Tudo indica que vai passar. Alguma reforma teremos. Pode não ser a reforma dos sonhos, mas a gente não teve nem a reforma do pesadelo, nenhuma reforma. Então agora a gente vai ter alguma coisa. Aos trancos e barrancos ela vai indo, mas neste governo. E isso é uma boa notícia, é uma conquista importante. Encerrada a reforma da Previdência, se inicia uma discussão sobre a reforma tributária. Muito mais complicada, muito mais difícil, porque agora todos os governantes querem a reforma da Previdência, todos os estados estão do mesmo lado, todos os municípios estão do mesmo lado, ainda que não estão mobilizados. Mas agora, a hora que tiver a reforma tributária, não. Porque tem lados opostos. Sim. Tem o estado que produz, tem o estado que consome, tem o estado do Amazonas, que tem a Zona Franca de Manaus. É uma guerra de interesses, algo muito mais complicado. Mas é uma discussão importante que vai entrar na agenda. Cada governo que passou por aí, dos últimos governos, só aumentou o corpanzil do Estado brasileiro. E esse Estado virou um Estado gordo, lento. E esse Estado está sendo debatido neste governo, nesta gestão, ao estilo que a gente está vendo e que vai continuar sendo nesse estilo. Mas tem um debate. E nós vamos ter o debate da reforma tributária. Parece ser uma grande conquista. Para a gente entender as nossas mazelas, né? No campo internacional, a gente fechou esse acordo do Mercosul com a União Europeia. Em governos anteriores, a gente discutia a utilidade do Mercosul. Lembra? Para que serve esse troço de Mercosul? Parecia um grupamento de países num canto esquecido do mapa mundi. O próprio presidente, quando candidato, questionou. Né? Questionou. E outros. Olha, você tinha entre os tucanos uma sensação de que Mercosul não servia para muita coisa. No governo do PT, a ideia era fazer a União Latino-Americana muito mais por razões ideológicas do que propriamente por razões comerciais. E agora esse canto perdido se juntou ao coração do planeta. Então é um troço bacana. É um acordo que vai permitir aos empresários brasileiros vender mais para a Europa, vai permitir, o que vai impulsionar nossas exportações, vai permitir aos brasileiros consumirem produtos de mais qualidade por um preço mais razoável, vai facilitar a compra de máquinas para que a indústria brasileira possa produzir a um custo menor. Isso vai nos obrigar a ser um país mais produtivo, empresários mais produtivos. Existe uma fantasia no Brasil de que os empresários são altamente produtivos, mas o Brasil é que estraga tudo. Não é bem assim. Os empresários brasileiros, até por culpa do custo Brasil, se tornaram improdutivos. Com todo o estudo que mostra a produtividade da indústria, mostra que nós somos improdutivos. A gente é produtivo nos setores em que a gente é aberto. No agronegócio a gente é produtivo, muito produtivo. Padrão excelente. Mas na indústria a gente não é tão produtivo assim, não. E a gente vai ter que ser mais produtivo e o país vai ter que ser mais produtivo, gerando menos custo. A estrutura burocrática que a gente tem hoje é muito cara. Isso vai ter que mudar, porque se não mudar, vai ser um desastre esse negócio. Essa integração não vai funcionar. O acordo vai naufragar. Então, ele foi costurado durante 20 anos, mas saiu agora. Se o Bolsonaro quisesse enrolar mais 4, enrolaria. Então, tem um papel importante do governo. A gente não pode esquecer que o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, admite que era um estatizante. Ele fez um discurso outro dia sobre isso. Eu era sim um estatizante, mas eu me convenci pelos meus filhos, pelo Paulo Guedes, não só por ele, mas eu me convenci de que a gente tem que mudar. Isso é uma coisa importante. O desafio agora é o Congresso Nacional ratificar esse acordo, que é importante.
para que possa haver a integração. Agora, você consegue imaginar o parlamento brasileiro dizendo: eu não vou ratificar um acordo internacional que envolve países da América Latina e envolve países da Europa? Não, a gente vai fazer que não é com a gente. Não consigo imaginar. Então, tem aí uma coisa bacana. Também tem acontecido medidas importantes no campo da desburocratização. Coisas que correm no Congresso, coisas que surgiram do governo. Você vai ter empresas abrindo mais rápido, empresas fechando mais rápido. É muito importante poder fechar uma empresa rápida demais, porque aquilo vira uma bola de ferro no pé do empresário e das pessoas. A gente viveu, no período do governo Lula e Dilma, um fortalecimento de estruturas governamentais, o Estado ficando cada vez mais pesado. Agora você tem um movimento de tentar deixar o Estado mais leve. Isso é muito bacana, muito importante, é uma boa notícia. Esse desmonte não acontece na velocidade ideal, mas está acontecendo e é esse governo que está fazendo. Esses são alguns pontos positivos, a gente poderia até listar outros pontos positivos. Mas aonde é que esse governo está devendo? E aqui tem algo que a gente precisa refletir. Ele está devendo ao não dar a devida importância, ou pelo menos não deixar isso claro, no estabelecimento de uma prioridade no campo da educação. Todos os indicadores mostram que o Brasil está naufragando nesse campo. E não é estar naufragando agora, não. Vinha bem, bombando, o iate Brasil estava turbinado, chegou o governo Bolsonaro e, agora desandou tudo. Não. A escola pública está mal, sempre esteve mal, está ensinando mal e pouco. E os alunos, o pouco que lhes é ensinado, eles não aprendem. Né? Os jovens passam anos e mais anos na escola, cada vez mais anos, o que é ótimo, mas eles saem de lá sem aprender. Então você pega os estudos que saíram nos últimos dias, menos de 4% das crianças dos níveis sociais mais baixos, menos de 4%, atingem um nível adequado de aprendizagem em português e matemática. 4% quer dizer o seguinte: você pega 100 crianças e 96 não sabem português e matemática. Sim. Pô, gente, como é que pode uma coisa dessa? Uma máquina de ensinar que custa caro, é dinheiro de verdade, é um dinheiro caro, tem professores, diretores, estruturas, burocratas, secretários municipais, secretários estaduais, Ministério da Educação, e 96% de cada 100 não aprendem português e matemática nos níveis sociais mais baixos. E nos níveis sociais mais altos? Aí 63% aprendem, né? 37% não aprendem. Pô, no nível social mais alto, 37% não aprende, já está ruim. No nível social mais baixo, 96 em cada 100 não aprendem. Então, onde é que vai dar um modelo em que a gente está criando dois Brasis? Um Brasil ruim e um Brasil pior, né? Um Brasil ruim e um Brasil muito pior, para dizer o mínimo. Se a educação é a única forma de produzir riqueza numa família que não tem herança, que riqueza a gente está produzindo? Nenhuma. A gente está perpetuando a miséria. E ao perpetuar a miséria, de que adianta fazer os outros investimentos? Porque você vai, compra um carro bacana, compra o capacete, compra o pneu bacana, e a hora que você põe o piloto, ele não sabe pilotar. Você nunca vai ganhar uma prova de corrida nenhuma. Não tem como. O piloto é a base, o ser humano é a base. Se o ser humano no campo da educação não está avançando, nós temos um problema. Os pais e as mães matriculam seus filhos nas escolas e dizem: para você ser alguém na vida, quantas vezes essa frase já não foi dita? Em todas as casas. Para você ser alguém na vida, filho, você tem que estudar. E ele vai estudar. Aí ele vai lá. Ele vai estudar e de cada 100, 96 não aprendem. Alguma coisa está muito torta. Enquanto esse desastre não muda, o que a gente tem no Ministério da Educação? Um ministro que não disse a que veio, né? Alguém que goza da confiança do presidente, o presidente confia nele, e ele usa essa confiança para quê? Ele está correndo o Brasil, né, com um ônibus, andando pelas avenidas, pelas estradas e levando uma palavra de conforto e orientação e estimulando o debate nas secretarias estaduais, municipais? É isso que ele está fazendo? Ou ele está fazendo uma guerra ideológica o tempo todo, aumentando a eletricidade daquela modalidade fervilhante que eu descrevi, aonde o como, nesse caso, está atrapalhando o quê? Porque ele resolveu que o nosso problema hoje é um debate ideológico na universidade,
né? Sendo que a universidade, que é um problema no Brasil, a Universidade do Brasil não é um exemplo para nada, mas definitivamente não é lá que está o grande problema. O grande problema está no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio, aonde as crianças de 6 anos, 7 anos, 8 anos, pode ter certeza que não estão preocupados com Gramsci, com Marx, com nada. E não é isso que está distorcendo. Eles não sabem fazer 2 e 2 é 4. E 2 e 2 é 4 na União Soviética comunista, em Cuba, em qualquer lugar, na Coreia do Norte. Em todo lugar, 2 e 2 dá 4. O engenheiro comunista, quando ele vai projetar uma ponte comunista, ele tem que saber que 2 e 2 é 4. Quando vai projetar uma ponte capitalista, 2 e 2 é 4. A gente tem que fazer ponte. Para isso tem que saber 2 e 2. E nós não sabemos. Então nós estamos com um problema muito sério. Quando a gente pega os pontos a festejar, eles são pontos no campo econômico, são pontos no campo da infraestrutura, que era desprezado em governos anteriores. No campo econômico a gente estava construindo um Estado gordo. Agora, o ensino efetivamente não é um assunto só federal, estados e municípios são importantes nisso tudo, mas o governo federal dá o tom. Por exemplo, na segurança pública é um assunto estadual e o governo federal dá o tom. Ele se preocupa em falar de segurança pública. Não resolveu, mas fala sobre isso. Por que ele fala sobre segurança pública, que é estadual, mas no campo do ensino, não? E é no campo da educação que o debate está pobre. E ele está tão pobre quanto sempre esteve. Não houve um avanço. E um debate pobre nesse campo vai deixar o Brasil pobre. E um Brasil economicamente pobre só vai se salvar pelo enriquecimento via educação. Só assim a gente pode virar uma nova Coreia, só assim a gente pode virar um novo Tigre. Então aqui tem um ponto de atenção grave. Não dá para ficar fazendo videozinho brincando com cantando na chuva, porque a gente está patinando na lama. Então a música é patinando na lama, nós temos que sair desse buraco. E sair do buraco da educação é olhar esses números e trocá-los por números bons. E para isso é uma concertação nacional, é juntar a tropa toda, como se está fazendo na reforma da Previdência. Junta governador, junta prefeito, junta todo mundo. Vamos discutir esse assunto, como é que a gente vai mudar isso? Não vejo o governo fazer isso. Aqui tem um ponto de atenção. Palmas para uma série de pontos, mas aqui ponto de atenção ao cubo. E para que a gente possa sair disso e realmente copiar o que outros fizeram e passaram a gente, deixando a gente para trás. A gente não pode continuar andando para trás.